Bom, para a gente começar, estávamos aqui trazendo, né, a notícia importante aí do dia, esses dados que são divulgados, foram divulgados agora da economia americana, esse PIB, né, mostrando aí um fortalecimento, ou seja, né, a economia americana ainda assim muito forte, o que traz também uma preocupação de uma leitura que pode ser que, né, o Fed ainda tenha ali que segurar um pouco, apertar ainda a sua política monetária por conta desses dados também de inflação que mostram aí que a economia está resiliente, está forte, mas ainda tem sim, né, um ponto sensível que é a preocupação em relação à inflação. Eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação a esses números divulgados agora, professor. Bom, muito bem, vamos lá. Esses dados que acabaram de sair, né, fresquinho aí para a gente poder comentar, na verdade, o 2022 ele praticamente já estava dado, tá? Era o que se esperava, realmente são dados muito bons mesmo da economia americana, mas agora o desafio mesmo é em relação a 2023. Tá? Essa discussão que existe no Banco Central americano entre boa parte do comitê e dos dirigentes entre se mantém a taxa ou se sobe um pouquinho mais para poder dar uma segurada na inflação de forma ali, só para poder dar uma manutenção na taxa de inflação. Então, assim, a expectativa para 2023 do PIB americano é de entre 0,5% e 1%, ali trabalhando ele com uma casa maior, né? E a taxa de juros ali, há aqueles, né, que indicam que vai ficar ali um pouco mais dos 5%. Eu acredito que talvez não tenha mais aumento, tá? Por quê? Porque a inflação já está cedendo, está sendo já um pouco menos resistente, mas infelizmente, por conta do cenário também internacional, é um PIB também que está dado aí praticamente em linha entre 0,5% e 1%. Vai ser um ano difícil, acho que para todas as economias no mundo, devido ao cenário global mesmo, viu, Paula? Tem sido já discutido muito em relação, né? A gente até viu recentemente no Fórum Econômico Mundial em Davos, muita gente discutindo exatamente esses desafios para a economia, né, como um todo. Inclusive, até queria entrar aqui num tema para a gente falar um pouco mais sobre os desafios que você está enxergando, principalmente para a nossa pasta aqui da economia, a pasta tão importante, né, para o nosso público que está aqui assistindo em relação ao mercado todo, como um todo, a economia como um todo. E, né, a gente tem aí tido nesses primeiros dias, vamos dizer assim, de governo, de prática efetivamente nada, mas a gente tem visto aí muitas falas e muitas vezes desencontradas também. E teve até uma reportagem recente de estrangeiros ali, né, que estão avaliando que Lula precisava empoderar mais o ministro da Fazenda, o Haddad, por ele ter se saído muito bem, né? Segundo essa visão aí internacional lá no Fórum Econômico de Davos. Bancos, fundos e agências de risco que saíram satisfeitos, inclusive, com as reuniões do ministro lá. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, né? Quais os desafios que você acredita que o ministro da Fazenda vai ter realmente aí pela frente agora, efetivamente, para conseguir, né, trazer aí um bom desempenho para o nosso país? Muito bem. Nós temos uma situação ali no nosso novo governo que é o seguinte: o Lula, eu acredito que ele está se impressionando com esses primeiros 30 dias do mercado, de governo do mercado. Por quê? Porque hoje, quando ele faz os discursos e quando ele faz as propostas de governo ou intenção do partido como um todo, eu vejo, tá? E toda a equipe do próprio PT, eu vejo que hoje a resposta do mercado e a resposta da população como um todo já está muito mais crítica do que o próprio governo do PT enfrentou nos seus mandatos anteriores. Isso é referente ao quê? Ao acesso à informação das pessoas. Hoje as pessoas estão muito mais preparadas para essa questão de visão política. Então, assim, vejo já que o Lula e toda a parte do PT já tem um pouco mais de dificuldade nessa questão de poder comentar sobre sobre o mercado, sobre as ideias e se o mercado está de acordo ou não. Então eu vejo que o governo Lula já está com um pouco mais de dificuldade. Ele vê que na fala existe já muitas críticas que vêm da imprensa. Eu acabo monitorando aqui todos os veículos, vejo ali o comentário dos ouvintes, dos assinantes e tal. Então, assim, são em todas as esferas, tanto do próprio governo como da base contrária. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós temos aqui a figura do Haddad. No fórum de Davos, ele teve um discurso ali um pouco mais moderado, tá? Um discurso ali mais cauteloso. De certa forma, isso realmente agradou, mas o que o mercado também está vendo?
está vendo um possível problema, tá, de ingerência política na gestão do Haddad. O Haddad, junto com o Galípolo, que é o secretário de executivo, eles já entenderam que essa grande diferença, né, entre economia heterodoxa, entre o economista heterodoxo e o liberal, na verdade, é o mercado, é a qualidade do gasto público. Então, assim, não vai dar para fazer muitas manobras, tá, com o governo sendo ali direcionador de tudo da economia. Por quê? Porque hoje já não está funcionando mais isso. Nossa carga tributária já está muito elevada, níveis de gastos muito alto para esse nosso padrão de mercado emergente. Então eu vejo ali um grande desafio na condução do Ministério da Fazenda pelo Haddad e também da ingerência política, ou por parte do Lula, ou por parte do partido, enfim. Então isso é um grande problema que nos pode trazer aí para o mercado aí, e a gente vê aí o reflexo na bolsa, no dólar, hora sobe, hora desce. A gente não tem claro ainda, por parte do governo, um plano realmente, uma agenda de desenvolvimento econômico para o país. Então, deixa a gente meio que com o futuro, até mesmo no curto prazo, de certa forma incerto, tá? Inclusive, né, a gente tem visto aí muito, eu acredito até, não sei qual que seja aí a sua visão, né, o mercado ele está muitas vezes esperando uma sinalização, né, de fato exatamente do que vai acontecer. Há aí muito, né, um sobe, um desce, uma volatilidade muito alta por falta de previsões aí na prática exatamente também, né, de sinalizações do governo. A gente está vendo um governo mais ali ainda de campanha, né, precisando descer desse palanque, já ganhou a eleição, já está ganha essa eleição, já está no poder. Então, aí, o mercado querendo essa sinalização exatamente, né, sobre questões econômicas que são importantes, mas ainda há ali, né, parece que, é claro, muito recente, poucos dias ainda, né, mas o mercado fica nessa ansiedade exatamente do que deve ser, qual o rumo, né. Primeiro, hora vem aí uma aproximação de uma fala, de uma moeda única entre os países aqui, né, da América do Sul, depois veio o próprio Haddad falando que não é bem assim, vamos lá, vamos conversar, mas o mercado fica meio perdido, né, qual é essa sinalização. Até que a gente falou sobre isso, queria entender um pouco mais seu balanço sobre essa visita, essa viagem que o presidente fez, a primeira viagem aí oficial, né, desde que tomou posse, eleito agora para a Argentina, Uruguai. Queria que você trouxesse um pouco mais da sua visão sobre esta reaproximação, né, principalmente aí do Mercosul. Olha, muito bom, Paula. Você tocou num ponto que é fundamental sobre o que o mercado espera. Infelizmente, Paulo, aqui nós não temos, por parte desse governo agora, e também, se brincar, também por parte do anterior, assim, uma agenda de longo prazo de desenvolvimento econômico para o país. Esse é o grande problema. Sim, no último governo teve algumas melhoras, teve. Só que o que acontece? Nós, de fato, nos últimos governos, nós não tivemos essa agenda realmente de desenvolvimento, onde se mostra claro para a população o que o governo pretende fazer. As estratégias têm sido a mesma aí dos últimos 10 anos, pelo menos, de algumas promessas, sabe, de fazer alguns pequenos reparos, os programas sociais é importante, mas nós nunca realmente avançamos, de fato, na questão fundamental do país como desenvolvimento, como uma agenda econômica. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, respondendo a sua questão, sobre a parte da viagem para o Uruguai e até mesmo para a Argentina, eu vejo o seguinte, tá? São dois pontos. Você pode, de certa forma, como é que se diz? Você pode apoiar o seu parceiro, você pode apoiar o seu vizinho, fazer laços, né? Fazer parcerias econômicas com outros países, esse não é o problema. A questão é o time, se a gente está no time certo e se a gente está com a lição de casa preparada primeiro. Essa é a grande questão. Não é por ser a Argentina ou por ser outros países, Uruguai e tal. Esses países têm muitos problemas, a gente deve tomar muito cuidado com isso, principalmente questão de inflação, desequilíbrio econômico, uma política difícil que esses países possuem internamente, só que nós também temos muita coisa para ser realizada aqui dentro. Tá? Então, assim, muitos críticos, eles vão falar assim, mas quando a China tira dinheiro da própria China para poder investir na África ou no Egito, tá tudo bem. Agora o Brasil não pode fazer isso na Argentina. Eu falei, não é esse problema.
Até pode. Só que o problema é que você tem muito mais coisas pendentes dentro de casa para poder resolver, tá? Do que você ter que ir financiar, tá? Outros gastos, tá? De empresas fora do Brasil, principalmente no Mercosul. O governo do PT ele tem uma leitura, Paula, de governo, de idealismo, de que o Mercosul pode ser um grande bloco econômico, tá? Eu gostaria que sim, na minha opinião, eu gostaria que sim. Só que nós temos um problema ainda a ser resolvido no Mercosul, que são as políticas econômicas adotadas por esses países. São países de economias muito fracas, tá? São países instáveis, de baixo rating perante os investidores. E aí eu me pergunto, devemos nos aliar a esses vizinhos, tá? Que nem conseguem resolver os seus próprios problemas, como é que eles vão conseguir contribuir para um desenvolvimento em conjunto, um desenvolvimento econômico em conjunto? Ou se é melhor a gente procurar olhar para dentro, deixar a casa organizada e aí depois disso nós buscarmos apoiar os vizinhos aí da América Latina. Essa que é a grande discussão. Uhum. Ainda falando sobre política, né, aí influência no mercado, queria entender também um pouco uma outra pauta, aqui, um outro tema com você. A gente viu aí acenos, inclusive, do Haddad ao mercado, falando muito sobre a questão do arcabouço fiscal, da reforma tributária. A gente sabe exatamente o quanto é importante, né, essas pautas efetivamente aí sendo colocadas em práticas. Queria entender a sua avaliação, se você como você avalia realmente essas possibilidades? Acha que essas pautas elas devem andar ainda neste semestre, né? Eu ainda falo semestre para a gente ter aí pelo menos, né, alguns meses, 5 meses pela frente. Praticamente o mês de janeiro já terminou, né? A gente não viu realmente nada de prático andando, né? Mas muitas falas, mas eu queria entender realmente a sua visão. Quais seriam aí os impactos, né, de repente positivos no mercado com isso? Olha, falando em arcabouço fiscal, Paula, eu vejo impactos negativos, tá, vindo do mercado em relação a isso, tá? Primeiramente, quando dentro da esfera econômica, quando o Lula, junto com alguns economistas que compõem ali a base do governo, eles acreditam que a inflação no Brasil, ela pode ser um pouco maior, tá? Porque o Brasil não tem condições de manter uma inflação mais baixa e crescer ao mesmo tempo. Ora, isso é uma visão mais desenvolvimentista. Por quê? Porque é uma visão de um plano econômico onde o Estado deseja ser o quê? Ser o direcionador do crescimento. Quando o Estado deseja ser o direcionador do crescimento, aí realmente a inflação ela não cabe nesse patamar, por isso que o Lula ele é um grande crítico disso. Só que aí, o que eu acabo olhando e até mesmo recomendando, seja na universidade, com os investidores empresários, o seguinte, olha, se o Estado vai ser o direcionador, por um lado, você tem uma parte das empresas que conseguem vender para o Estado. Isso é um ponto positivo. Mas do outro lado, você vê o Estado tomando parte da iniciativa privada. Só que aí, no final das contas, quando você fecha o balanço do governo entre as arrecadações e as despesas, nós já estamos num nível muito alto de arrecadação perante o tamanho da nossa economia. E isso faz com que afaste investidores, tá? Faz com que a taxa de juros tenha que se permanecer num patamar mais alto, e isso não deixa atraente quem tem o seu dinheiro, até mesmo para poder investir em pequena e média empresa. Por quê? Se você tem ali uma certa quantia, você não vai querer empreender porque você tem uma taxa Selic, uma taxa de juros muito alta, num patamar ali de 2 dígitos, talvez. E isso é muito ruim para o empreendedorismo nosso, de certa forma. Só que aí, quando você tem essa visão de que o Estado tem que tomar conta, aí é muito difícil. O PT, ele é um grande ídolo do modelo econômico chinês, tá? Onde o Estado ali ele é um grande articulador e ele é um grande direcionador da economia. Mas, olha, a China é uma coisa, Brasil é outra. Lá na China nós temos dados, talvez alguns outros não tão confiáveis. É uma economia difícil, o Estado lá tem a mão muito pesada sobre a iniciativa privada e também, de certa forma, é um país com a alta taxa de corrupção
também na China, tá? Então, assim, é difícil. Eu acredito que o melhor caminho que esse nosso governo poderia obter é o caminho da ortodoxia, que é o quê? Inflação baixa, juros baixos, dê liberdade para as pessoas e para os agentes econômicos decidirem, empreenderem, gerarem empregos, e o Estado, ele tem que estar presente. A discussão não é que nós não podemos ter Estado, não é uma questão de, não pode ter Estado, mas nós precisamos ter um Estado de qualidade. Não é tamanho, é a qualidade, é o gerenciamento das finanças públicas, tá? Inclusive, né, a gente estava falando aí exatamente sobre essa reação do mercado diante de todas essas questões. A alta da Bolsa nesse começo do ano, ela está muito baseada ali, né, vamos dizer assim, bastante baseada na entrada exatamente desses investimentos, inclusive estrangeiro também, né, até agora a gente viu aí mais de 8 bi de reais, né, eu queria entender um pouquinho mais também a sua visão em relação, mesmo com todas essas ressalvas, vamos dizer assim, em relação à política, né, por aqui, você acha que o Brasil ainda está sendo aí, né, é realmente mais atraente aí para esses investidores estrangeiros, mais atraente do que os demais emergentes, vamos dizer assim, né? O gringo aí, como gosta de chamar aqui o Cabral, vindo aqui para o Brasil, ele pode ajudar realmente levar a Bolsa mais longe, dar essa entrada deve continuar, deve dar esse fôlego aí para o nosso mercado? Pode continuar, mas vamos deixar bem claro o que significa essa entrada de capitais na Bolsa. Essa entrada de capitais na Bolsa, ela realmente é uma parte, tá, das políticas de fundos, dos fundos estrangeiros, que devem alocar uma parte dos seus recursos nos países emergentes. Então, entre esses fundos alocarem no Chile, na Argentina, na Bolívia, vão alocar ali no Brasil, talvez ali no México. Então, assim, sobra um pouco. Então, assim, quando esses fundos se reúnem, poxa, dá uma pancada de dinheiro, né? 2, 5, 8, 10 bilhões. Mas isso não significa, mais uma vez, que é um investimento em capital produtivo, em formação bruta, né, de capital fixo, que é o que a gente chama, as empresas estão comprando máquinas no Brasil, o país está se industrializando, então isso não significa. É bom para os investidores da Bolsa, porque dá ali uma certa volatilidade, tanto para quem compra como para quem vende, mas realmente não é o desenvolvimento econômico, tá? É uma parte dos recursos mundiais, dos fluxos de capitais que existem no mundo, que seguem uma determinada regra e uma política de investimento, porque não dá para investir tudo em dólar, não dá para investir numa moeda só, não dá para você deixar só no Tesouro Americano, não dá para você poder investir somente nos títulos japoneses, então um pouquinho ali fica para os mercados emergentes, né? O Brasil é um grande país, tem muitas oportunidades, mas tem que ser uma oportunidade de desenvolvimento, de iniciativa privada, tem que estar mais próximo a isso, só que isso, quem vai dar esse tom para que os investidores tenham confiança em estar conosco, diante de todas as oportunidades que nós temos, de infraestrutura, de inovação, de educação, quem vai dar esse tom é o atual governo, e eu desejo aí que consigam fazer isso, né? Porque nós estamos atrasados em muitas coisas, tá? Muitas coisas, em muitas frentes econômicas aí diante do mundo. Rodrigo, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o professor Alexandre Cabral, que está aqui com a gente também, tem perguntas ali para o Rodrigo Simões, fica à vontade, Cabral. Rodrigo Cabral falando, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bom, o fluxo professor da Alexandre? Bolsa, beleza, o fluxo da Bolsa vindo significa que gringo está confiando no Brasil, então provavelmente todos os demais fluxos vêm na sequência. Sim, pode vir, Alexandre, pode vir, mas só que esses fluxos, é o que eu estou querendo tentar explicar, esses fluxos, eles existem um limite, Cabral. Uma coisa é o fluxo vir, tá, através da Bolsa, seja porque há empresas expandindo, tudo. Uma parte desses fluxos não é somente capital especulativo, mas ele é muito pouco, tá, para o que realmente nós precisamos. Uma boa parte deles é de política de investimento dos grandes fundos, tá? Só que uma parte ali é para poder ganhar em algumas posições, em alguns setores que estão sendo mais rentáveis, mas de fato
de fato, não é um desenvolvimento econômico, tá? Você pode ver que nós estamos tendo muita volatilidade e a gente ainda vai ter muito para esse semestre até a gente desenrolar três questões. A questão da âncora fiscal, muito discutida, tá? A questão do projeto da reforma tributária, esse é um ponto, e um medo, tá? E um outro medo, que é o de querer rever a reforma trabalhista. Então, tudo isso ainda vai deixar a Bolsa muito instável esse ano. Então, quem tem os seus recursos deve procurar ficar protegido aí em alguns tipos de alocações e tentar balancear suas carteiras, porque o governo nosso, que foi eleito, vai querer rever algumas reformas que foram feitas, tá? E as que virão, que o governo propõe, nós não temos ciências, nós não temos claridade, porque assim, o governo tem muitas ideias, mas nada muito claro. Uma agenda econômica nós não temos, de curto, nem de médio, nem de longo prazo, Alexandre. Fechou. Maravilha. Rodrigo, quero agradecer, obrigada, prazer falar contigo, fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Eu super agradeço a todos os ouvintes da BMC, obrigado, Paula, pela oportunidade. Professor Alexandre, é um prazer, muito obrigado aí pela oportunidade, e a Débora também, eu agradeço a todos. Tá certo, Obrigado. obrigada, até mais.